Gente, o tempo vai, vem e o tema casamento é sempre um tema. Dá para entender casamento quando duas pessoas passam a ter um vínculo de fidelidade, um vínculo de muita convivência. Hoje, para mim, eu entendo o casamento dessa maneira. Não é que eu entendo dessa maneira. O casamento tem se colocado, as pessoas têm vivido dessa maneira. E o casamento é tema no consultório. Por que o casamento é tema no consultório? Porque é no casamento que a gente vai, de alguma forma, reviver situações antigas da nossa história. Porque todos nós somos seres que necessitamos do outro. Nós somos seres gregários, nós precisamos do outro. E o espaço do casamento é um espaço que se presta a isso. Quando a gente pensa em casamento, a gente está assim envenenado. Realmente a gente está envenenado muitas vezes com essa coisa hollywoodiana que chegou até a gente como o casamento sendo o espaço da alegria total, da felicidade eterna, do lugar maravilhoso. Gente, não é verdade. Isso é mentira e é um verdadeiro veneno. Sabe por quê? Porque nós precisamos de histórias para organizar a nossa experiência, né? Vocês já notaram que crianças que estão na fase de 3, 4 anos, que elas começam a entender sobre o que é certo, o que é errado, elas começam a temer muito pela vida delas. Elas adoram os contos onde tem a bruxa má, onde tem a fada boazinha, porque elas estão lidando com uma realidade que começou a aparecer para elas, né? Que existem coisas boas, existem coisas ruins, né? Elas começam a ter medo, né? E se o pai for embora, e se a mãe for embora, a feiticeira, a madrasta, todos esses temas são muito próprios porque a criança precisa, de alguma forma, organizar as experiências que ela está tendo. Do mesmo jeito, nós adultos precisamos de histórias que organizem a experiência que a gente está vivendo. E olha só o que a gente tem vivido. Ou a gente vive, né, aquela história hollywoodiana que foi feita para um tempo, né, principalmente na década lá de 30, 40, onde os Estados Unidos precisavam mostrar para o mundo que as coisas podiam ter um final feliz, né? Então vamos escrever histórias que tenham papai, mamãe, filhinho e final feliz, né? Então parece que a nossa realidade precisa ser guiada por isso. E a gente começa a sofrer um desconforto muito grande quando a gente vive aquilo que é próprio de um casamento, que é, depois de um tempo, a paixão ela tem tempo de validade. Aquela paixão, aquele desejo, aquela intensidade, ela dura um tempo, né? De alguma forma, a paixão foi feita para durar mais ou menos o tempo que uma criança leva para se tornar independente, que é o tempo que o macho pode dar proteção para a fêmea, né? Pensando lá na nossa vida, antes mesmo, né, dos tempos modernos, onde realmente a gente vivia no mundo onde existiam presas, existiam predadores. Tá? Bom, vamos lá, use o que você quiser, história que você quiser, mas a realidade diz que chega um tempo que as pessoas, né, ficam no casamento porque a gente tem desejo, né, a gente tem hormônios, a gente tem desejo, essa pessoa que está junto com a gente excita em nós o desejo de fazer sexo e é bom fazer sexo e essa pessoa que está junto com a gente, ela sabe como fazer com que isso seja bom, como que isso seja prazeroso e se as pessoas são relativamente saudáveis, elas conseguem levar essa relação por muito tempo e a relação ela pode ir melhorando na medida, né? Ela pode até substituir isso que inicialmente foi uma grande paixão, se você consegue ter intimidade, né? E intimidade é quase que falar o infalável. Quando você consegue manter a sua
independência, quando você consegue ter autonomia emocional, você consegue fazer com que o outro continue se interessando por você e você se interesse pelo outro quando existe essa possibilidade de autonomia emocional. Quando o outro ainda é para você alguém a ser descoberto, alguém que de alguma forma pode trazer algo diferente, tipo assim, daquilo que muitas vezes as pessoas se queixam que o casamento se tornou algo rotineiro, né? Você não precisa ser uma rotina se você continua em evolução, né? Mas para isso você precisa de autonomia emocional. Então, o que é o casamento? O casamento, ele é mais do que uma relação entre homem e uma mulher. Ele, além dessa relação entre homem e mulher, que pode começar como uma grande paixão, ele é um espaço também onde a gente vai reviver, né, como eu falei no início, questões antigas. Por exemplo, a gente pode reviver no casamento parte das dificuldades que a gente teve com os nossos progenitores. Aquilo que foi difícil eu viver com pai, com mãe, né? Aquilo que eu vi os dois vivendo, de alguma maneira, se não ficou bem resolvido dentro de mim, é no casamento que eu vou buscar fazer com que aquilo que não deu certo lá, eu consiga viver aqui. E muitas vezes a gente não consegue mesmo, sabe por quê? Porque quem vem para o casamento não é o nosso adulto. Quem vem para o casamento é aquela criança sem recursos que de alguma forma não conseguiu dar conta lá e não vai conseguir dar conta aqui no casamento. Então é nesse momento, às vezes, quando a gente está sem esses recursos, que a gente busca ajuda, busca ajuda num terapeuta, numa pessoa que pode te dar um suporte, porque a gente precisa aprender algo que a gente não aprendeu lá naquele tempo atrás, né? Então veja, o casamento é esse espaço, é um espaço sagrado, né? Às vezes a gente não pode se meter nessa relação entendendo essa relação como algo simples, é algo muito complexo, aonde tem várias partes do nosso eu que estão ali de alguma forma contempladas. O que a gente precisa fazer para ter um bom casamento? A gente precisa, em primeiro lugar, aprender a falar claramente o que a gente quer, falar claramente o que a gente não gosta e, principalmente, a gente precisa se desafiar a ser independente. Só sendo independente a gente consegue depender de uma maneira saudável. Senão a gente vai depender de uma maneira que vai ser um peso para o outro e vai ser um motivo de descontentamento, porque ninguém vai dar para a gente aquilo que só a gente pode nos dar, que é a capacidade de nos respeitar, de saber realmente o que a gente quer. Ninguém vai adivinhar a gente, é só a gente mesmo que vai poder fazer esse trabalho.